Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Sua consulta com hora marcada, Consulta ao Doutor, está no ar. Hoje, pessoal, é o dia do oftalmologista. Uma data para a gente lembrar e celebrar a importância desse profissional que cuida de um dos sentidos mais importantes da nossa vida, que é, de fato, a nossa visão. E enxergar bem, a importância da nossa visão, vai muito além de enxergar com nitidez. Porque só quem sofre com alguma condição, algum problema de refração é que sabe ali das dificuldades. Afinal de contas, interfere no aprendizado, interfere na autonomia, na mobilidade e, inclusive, também na nossa segurança. E, claro, numa data tão especial como essa, a gente vai falar sobre os cuidados com a nossa saúde ocular, quais são os sinais de alerta. Tem ali uma previsão, gente, que hoje em dia, por exemplo, 30% da população mundial conviva com algum grau de miopia. A expectativa é que até 2050, ou seja, um futuro não muito distante, metade da população mundial conviva com algum grau de miopia. Isso por conta, sabe do que, gente? Do excesso de uso de telas. Então fique ligadinho aqui no Consulta ao Doutor que a gente vai obter dicas de como que a gente consegue prevenir ou pelo menos diminuir essa interação com as telas e, claro, a gente preservar um pouco mais a nossa saúde ocular. Só que para além disso, a gente também vai conhecer um pouco mais a respeito dos desafios dessa profissão que é tão importante para toda a nossa sociedade. Então, se você lembrou de alguém aqui, esse nosso bate-papo é importante e relevante, nós estamos em transmissão ao vivo, gente, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. O caminho você já sabe. É só encaminhar nosso link de transmissão, site www.hittv.com.br, aplicativo Hit Play. Te convido, é claro, a você participar aqui dessa consulta. Encaminha pra gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @Consulta ao Doutor Hit TV, e por lá temos uma enquete que queremos, é claro, a sua participação, uma interação com você que nos assiste. Diretor João Capellini, excelente tarde para você e, claro, para toda a nossa equipe que está aqui colocando Consulta ao Doutor no ar. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Para qual notícia você quer a visão do doutor? Riscos de canetas emagrecedoras para a visão, colírio para aquela vista cansada pode colocar em risco a saúde ocular, ou vírus encontrado em camarões e peixes pode causar doenças oculares em humanos. Clica lá na alternativa que a gente vai obter juntos a visão do doutor. Por falar nisso, deixa eu te apresentar quem já está com a gente aqui nos nossos estúdios para compartilhar todo o seu conhecimento. Na tela, te apresento o doutor Enoque Altoé, oftalmologista. Atua há 18 anos na área que escolheu pela importância e relevância na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas, priorizando um atendimento humanizado. Entre os desafios da rotina médica, destaca a necessidade de constante atualização diante dos avanços tecnológicos e também a missão de conscientizar e orientar a população sobre prevenção e saúde ocular, especialmente em tempos de uso excessivo de telas. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Dani. E parabéns! Afinal de contas, hoje é seu dia do oftalmologista. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, o que te levou a escolher por essa profissão, é claro, e também entender um pouco do seu lado. Qual é a importância de existir uma data para celebrar esses profissionais? Dani, eu escolhi a oftalmologia uma vez que eu estava na faculdade e vi um médico que era assistente operando um paciente de catarata. E a recuperação desse paciente foi algo que me assustou. Assim que ele levantou da mesa cirúrgica, ele já estava com uma visão melhor, chorando inclusive, falando que tinha muito tempo que não enxergava daquela forma. E olha que isso ainda era muito recente, ele nem tinha se recuperado direito da cirurgia, ele tinha acabado de levantar da mesa. E isso foi muito impactante, porque realmente as cirurgias oftalmológicas que mexem na parte anterior, elas são de recuperação muito rápida. A pessoa costuma ter um retorno visual muito rapidamente após o procedimento. E tem uma questão que muitos processos que envolvem a nossa saúde ocular vão acontecendo de forma bem gradativa e muitas vezes a gente só para perceber lá na frente. A gente vai deixando muita coisa passar. Então, eu imagino que toda essa reação que você viu e que inclusive te tocou foi com relação ao tempo que ele deve ter imaginado, nossa, quanto tempo que eu não enxergava direito e nem percebi. E você devolver a qualidade de vida para o paciente, imagino que seja uma coisa muito especial. Gratificante, eu colocaria. Exatamente, muito gratificante. Vamos começar entendendo a saúde ocular.
porque ela diz muito sobre o nosso corpo também. E poucas pessoas fazem essa reflexão, né, sobre esse caminho diferente. Na verdade, o olho é um órgão que você consegue olhar dentro dele sem perfurar. E ele é o único que você consegue fazer isso no corpo humano. Hoje, inclusive, eu tive um paciente que veio com um pedido médico de um cardiologista, porque ele queria saber se a pressão alta do seu paciente estava tendo alguma alteração no seu organismo. Dentro do olho, principalmente duas doenças como diabetes e a pressão alta, elas podem gerar marcas que vão refletir pelo seu corpo inteiro. Mas o único órgão que você consegue ver sem lesar ele seria o olho. Então, Olha que interessante, gente. Então, baseado em relatórios que a gente faz, por exemplo, um cardiologista, um neuro, um nefrologista, um endocrinologista, ele pode entender o quão grave que está um diabetes ou uma pressão alta num paciente, afetando todos os outros organismos, todos os outros órgãos do corpo. E através de um simples exame nos olhos, você consegue determinar de que forma aquela doença está interferindo na saúde do corpo inteiro. Sim. Olha Ele só vai, que ele vai maravilhoso. inferir o tanto que está tendo de alteração e se já existem lesões ou não nesses outros órgãos que a gente tem no corpo. E aí vamos entender, né? Porque eu imagino que 90% ou 99%, nem sei se eu ousaria chegar nesse índice, mas imagino que sim, das pessoas, né? Batem a sua porta após sentirem de fato algum problema na visão. Ah, tô com dificuldade para chegar de perto, dificuldade para chegar de longe, mas na verdade o cuidado com os olhos, né? Essa visita ao oftalmologista deveria acontecer desde antes, né? E aí eu queria entender a partir de qual idade e qual a periodicidade. Olha, normalmente assim que uma criança nasce, é feito alguns exames na maternidade e ali o pediatra consegue avaliar algumas coisas, inclusive se o reflexo oftalmológico da criança está adequado. Recebi agora essa semana, inclusive, um que tinha dúvida e aí a gente conseguiu explicar que estava tudo bem, foi na verdade só uma dificuldade de avaliação, mas eu acredito que se você não tiver nenhuma alteração em termos de estrabismo, ou você detectar alguma dificuldade no dia a dia da criança, ela ficando muito perto dos objetos para tentar enxergar, com uns 3, 4 anos de idade seria interessante essa criança começar uma avaliação. E é de extrema importância essa avaliação inicial, porque existem algumas alterações, como um olho ter muito mais grau do que o outro, ou ter um microestrabismo que você possa não identificar, que pode gerar um dos olhos não se desenvolver. Aí gera uma condição chamada ambliopia, onde um dos olhos pode ficar para o resto da vida enxergando mal. E se você fizer uma consulta de rotina e for detectado, com um simples uso de um tampão e uma correção de óculos adequada, você pode devolver 100% de visão para essa criança e ela ter uma visão adequada para o resto da sua vida. Que é como se você estimulasse essa visão. Exatamente. O olho, na verdade, vai ser estimulado a desenvolver a visão. Perfeito. E aí, por exemplo, o que é avaliado em uma consulta de rotina, né? Você estava comentando sobre pressão alta, então, assim, o que é importante você ficar sabendo, né, na anamnese, na conversa com aquele paciente, para que você, então, determine e defina por onde que vai caminhar a sua investigação? Dani, toda a informação do paciente é importante. Tá. Desde o histórico familiar, para ver se ele tem predisposição para alguma doença, o hábito de uso dele e o hábito de trabalho, doenças pré-existentes e se estão controladas ou não, e até o uso prévio de graduação. Muitas vezes o paciente chega para a gente sem queixa. Eu já tive, inclusive, casais onde a esposa estava reclamando de uma alteração de grau e quando fui ver ela tinha mudado 0,25. O marido falava que estava tudo bem, ele não estava sentindo nada e para ele estava tudo bom. E ele tinha alterado 1 grau. Olha só, a percepção completamente diferente. Isso acontece mais comumente que a gente acredita. Outras situações, como, por exemplo, uma pressão intraocular elevada, que se chama glaucoma no termo técnico, é uma doença silenciosa e você não percebe. Se você não fizer um acompanhamento e não fizer exames para poder detectar e acompanhar, você pode ter uma perda gradual e quando você perceber, você já pode ter tido uma perda muito importante e ela não volta mais atrás. Você não consegue recuperar o que foi perdido. Perfeito. Aproveitando, né, estamos aí no mês de maio, que é o mês que traz o alerta, que é o Maio Verde, inclusive, o mês que traz o alerta com relação ao glaucoma silencioso. Então, vamos aproveitar para a gente falar um pouco com relação a isso. Quem são as pessoas mais acometidas? Como que essa doença se estabelece? As pessoas que mais são acometidas pelo glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, são pessoas da raça negra,
E, na verdade, a gente tem um outro glaucoma que ele não tem a pressão alterada e, normalmente, quem tem mais predisposição a essa são pessoas de descendência oriental. Tá? Então, o glaucoma, ele precisa ser acompanhado para poder ver a pressão do olho, medir, aferir essa pressão em todas as consultas para ver se tem alteração ou não, mas não necessariamente ela precisa estar alterada para você estar tendo lesão. Às vezes, a gente vai detectar num fundo de olho lesões que podem sugerir que, olha, está tendo uma evolução de um glaucoma, mesmo você medindo e ele estando dentro da faixa de normalidade. Entendi. Histórico familiar pode ser determinante ou só um sinal de alerta para que esse acompanhamento seja feito mais próximo ao paciente? O histórico familiar é de extrema importância. Uma pessoa que tem um histórico familiar, e quanto mais familiares isso aumenta, predispõe a pessoa a ter mais chances de ter. Não quer dizer que ela vai ter, ok? Mas a sua chance vai aumentar em relação ao resto da população em geral. E, por exemplo, assim que é identificado, qual que é o manejo, né? De que forma que você estabelece um tratamento? É possível evitar a cegueira? Nossa, hoje é totalmente possível evitar a cegueira. Você fazendo um acompanhamento, existem hoje inúmeros medicamentos, igual você toma uma medicação oral diariamente para controlar a pressão arterial, o olho também tem alguns colírios que a gente consegue utilizar para conseguir controlar essa pressão. Antigamente a gente não tinha tantas classes de colírio e isso acabava induzindo a cirurgias. E hoje, na verdade, cirurgias para glaucoma, elas são até mais raras, porque a qualidade dos produtos evoluiu tanto que hoje praticamente todos os pacientes que a gente tem, mesmo que eu tenha que utilizar alguns colírios associados, eu consigo fazer esse controle sem a necessidade de levar ele para uma cirurgia. Olha só que interessante, gente. Então, é possível apenas com medicação você controlar aquele paciente? Eu te diria 99% dos casos. Muito bacana. Deixa eu aproveitar para trazer você que nos assiste aqui para o nosso bate-papo. Vamos de interação com a nossa audiência na tela. Quem participa é o Bruno Dias, aqui de São Paulo. Boa tarde para você também, Bruno. Existe um limite de idade para usar lentes de contato? Tenho 60 anos. Devo ter algum tipo de cuidado adicional? Muito boa essa pergunta do Bruno, né? Com certeza. Não existe limite de idade para o uso de lente de contato. Você pode usar a lente de contato em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Claro que eu vou excluir aqui crianças muito pequenas que não vão poder, por conta de higiene e cuidado, mas existem algumas nuances com relação à idade. Quando você passa dos 40 anos de idade, você começa a ter uma certa dificuldade para perto. E aí você tem um grau de longe e outro grau para perto. Dessa forma, existem lentes multifocais que podem corrigir os dois, mas existem algumas situações onde essa lente multifocal pode não te trazer tanta visão. E aí existem até algumas compensações que a gente pode tentar fazer para ajudar. Entendi. Vou aproveitar essa pergunta do Bruno para tirar uma dúvida com relação à lente de contato. Por exemplo, a partir de alguma idade, a gente começa a ter um olho um pouco mais ressecado, uma diminuição do canal lacrimal, alguma questão assim que pode interferir no uso de lente? Exigir, de repente, uma umectação maior? Dani, não existe, na verdade, necessariamente uma alteração de lubrificação por conta de idade. Tá. Às vezes, alterações hormonais podem trazer uma alteração de lubrificação, mas o que muda muito, inclusive, com lente de contato é o uso de tela. Nós temos uma frequência de piscar de cerca de 40 piscadas por minuto quando você está em um ambiente normal. Quando você vai para a tela, isso cai pela metade, vai mais ou menos umas 20 piscadas. Isso diminui a lubrificação do olho. Se você tiver com a lente invariavelmente vai reduzir um pouco a lubrificação. E normalmente, para todos os pacientes que a gente acaba indicando lente, a gente costuma indicar junto o uso de um lubrificante no dia a dia. Ainda mais que as pessoas ultimamente têm usado muita tela. E aí também tem a questão da poluição, a gente que mora aqui em São Paulo, não é, Bruno? A gente sabe o quanto a gente sofre, eu digo a gente porque eu faço uso de lentes de contato. E aí eu queria saber também, existem as lentes, por exemplo, de 1 ano, existe a lente de 1 mês, descartáveis, né? Existe a lente de 1 dia. Quais são os riscos e os benefícios de cada uma delas ou é só a critério do freguês, assim, do cliente? Dani, a lente de 1 ano, ela é uma lente que eu não costumo recomendar, por um motivo simples. Toda vez que você coloca e tira a lente, ela fica em contato com o filme lacrimal, a nossa lágrima, ela tem proteína, ela tem gordura, ela tem sujeira do ambiente e com o tempo isso vai sendo depositado.
Os produtos para guardar a lente dentro do potinho, eles têm antibactericida e antifúngico, que eles ajudam a evitar uma proliferação. Mas imagina você deixando uma lente um ano, todo dia praticamente, colocando no olho e acumulando sujeira e acumulando bactéria e fungo. Eu, particularmente, para os meus pacientes, costumo indicar ou uma lente mensal, que você consiga trocar de mês em mês, lógico, tomando todos os cuidados de higiene, ou uma lente diária se você é uma pessoa que tem um uso menos frequente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que gostam de jogar tênis 2 vezes por semana. Esse paciente, ele se beneficia mais de uma lente que ele usa um dia só, ele não precisa nem se preocupar em guardar e nem desprender dinheiro para poder gastar com um produto para guardar. E, além de tudo, a lente ainda é um pouquinho mais fina e mais confortável. Olha só que interessante, esse ponto de vista aí, ele já torna a lente de um dia um pouco mais atraente. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua participação. E agora, então, vamos entrar nesses erros de refração, né? Para a gente conseguir entender e explicar para quem nos assiste por onde que eles passam, quais são os sintomas, obviamente, mais significativos e aqueles que muitas vezes passam despercebidos e que a gente só vai sentir lá na frente, quando aumenta, que a gente já podia ter ido atrás de ajuda, né? Batido ali na porta do oftalmologista muito antes. Vamos lá, Dani. Começando miopia? Pode ser. Deixa eu começar com a miopia. A gente até falou agora há pouco sobre, em 2050, tá tendo o maior número de pessoas míopes no mundo, né? Mais de 50%. Isso se deve, sem dúvida, ao uso de muita tela. O ser humano, antigamente, ele não precisava ficar lendo tanto e nem utilizando tanta visão de perto. E com essa mudança, a gente está tendo uma adaptação natural. A miopia, ele é um grau que faz você enxergar mal de longe, mas de perto, aparentemente, ele te enxerga bem. Lógico, depende se o seu grau não é excessivamente alto, tá? A miopia, você conseguiria corrigir ela de várias formas, inclusive de óculos ou de lente de contato. E ela é uma situação onde o olho tem, basicamente, um tamanho maior do que seria o tamanho habitual. E isso gera um embaçamento para longe e uma facilidade para perto. A hipermetropia é justamente o oposto. Ele seria um olho que seria, teoricamente, um pouco menor do que seria o habitual. E isso é o único tipo de grau que o olho consegue compensar. Nós temos dentro do olho uma musculatura que ela consegue fazer um esforço e compensar a hipermetropia. Que, por sinal, hoje ainda é a maior causa de erro de refração, né? A hipermetropia é o grau mais comum ainda hoje. É como se fosse um olho preguiçoso? O olho preguiçoso foi o que a gente comentou agora há pouco, sobre aquela criança que não desenvolveu. A nossa visão ela vai amadurecer até os 8 anos de idade, quando existe um fechamento da maturidade neuronal do nervo óptico. Depois dessa idade, o que está desenvolvido está, o que não está, não vai mais. Então, quando a gente chama de olho preguiçoso, é um olho que ele não vai ter mais como evoluir. A hipermetropia ela pode gerar um cansaço visual. Ela tem um certo quê de semelhança com aquele grauzinho que a gente tem depois dos 40, onde o braço vai ficando um pouco mais curto. Então, como o olho consegue compensar, mas à base de esforço, se esse grau é pequeno e a pessoa é jovem, a musculatura é muito forte. E isso acaba fazendo com que ela nem perceba essa graduação. Com o passar do tempo, você pode ir perdendo um pouco de força muscular e esse grau que você tinha desde pequeno começa a fazer um pouco mais de falta. E o último grau que a gente tem é o astigmatismo, que pode estar associado tanto à miopia quanto à hipermetropia. E ele está relacionado com uma alteração na curvatura da córnea. Tá? E aí a gente não consegue compensar ele. Nem a miopia, nem o astigmatismo conseguem ser compensados pelo olho. O astigmatismo, só para quem nos assiste, é como se você conseguisse ver tudo embaralhado, né? Exatamente. Essa visão embaralhada. O outro é embaçado, mas é possível ter essas duas, né? A miopia com astigmatismo e a hipermetropia com astigmatismo também. A questão é que não é possível existir a miopia junto com a hipermetropia. Só um detalhe. No mesmo olho. Porque eu tenho pacientes que têm miopia de um lado e hipermetropia do outro. Ok, aí por onde que caminha então esse tratamento? Você precisa ter um óculos ou uma lente que dê conta então de compensar esses dois lados. Com certeza. Olha só que bacana, gente, que interessante. Vamos de mais participação aqui da nossa audiência, perguntinha na tela.
Então vamos lá, tenho estrabismo no olho esquerdo desde o nascimento. Quando era criança, até por volta dos 4 anos, usei tampão como tratamento. Atualmente uso óculos para longe e para perto, mas o estrabismo ainda aparece de vez em quando e meu olho esquerdo acaba desviando. Procurei informações sobre cirurgia, mas fui orientada de que talvez não fosse aconselhável no meu caso. Eu gostaria de saber o que posso fazer e se existe algum outro tratamento indicado. Muito obrigada pela sua participação. E aí, doutor? Olha, vamos lá. Ela falou que ela fez exatamente o tratamento com um tampão, porque senão esse olho que desvia, ele poderia não desenvolver e perder a visão, mas como aparentemente, pelo que dá a entender, esses dois olhos enxergam bem, ela conseguiu utilizar. Apesar dela ter falado que usou o tampão só até os 4 anos, isso daí normalmente a gente costuma usar um pouquinho mais, mas se deu certo e ficou bem, enxergando bem, sem problema. Tá. Ela disse que ela às vezes tem um pouquinho de desvio, mas na maioria das vezes ela acaba tendo o olho na posição correta. O que acontece é que por um cansaço ou alguma coisa que acontece, ela pode ter em determinados momentos, por uma falta de foco, o olho desviar um pouquinho. Só que na hora que ela piscar e novamente olhar para um determinado ponto, o olho volta para o lugar. Esse é um tipo de situação que é muito complicado e a gente não tem nada que possa ser feito cirurgicamente por um motivo simples. A cirurgia do estrabismo, ela consiste em mexer na musculatura e fazer com que essa musculatura seja recolocada numa posição para trazer o olho para uma posição nova. Então, se eu tenho um olho que está desviado e eu opero ele e trago para uma posição nova, perfeito. Ele estava desviado aqui o tempo inteiro e agora ele vai ficar aqui o tempo inteiro. Só que se eu tenho um desvio que ele é temporário, ele é momentâneo e ele vem para cá, se eu pegar esse olho e operar para vir para a posição certa, nos momentos que ela estaria na posição correta, ela vai desviar para o outro lado. Entendi. Porque esse mecanismo não existe forma de interferir. Não Você existe. só reposiciona. A gente reposiciona. Na verdade, quem faz o olho olhar para um determinado ponto é o cérebro. Tá. O cérebro manda uma informação e fala, olha, esse olho precisa estar olhando naquele ponto para eu conseguir enxergar direito. E quando ela tem esse desvio, é porque provavelmente ela perdeu o foco, naquele momento ela não está exatamente muito preocupada em enxergar determinado ponto. E aí esse olho desvia. Mas quando ela dá uma piscadinha, ela novamente se posiciona, ela volta para o lugar. Então seria, por exemplo, um dos caminhos um treinamento ocular, entre aspas? Na verdade, como eu te disse, o cérebro é que vai mandar o olho para a posição adequada. Ela não vai conseguir exatamente treinar. Mas o que vai acontecer é que, normalmente, esses episódios acontecem em momentos de distração. Tá. Normalmente, quando a gente está olhando e eu estou num ponto fixo, observando e tomando cuidado de olhar determinado ponto, o cérebro está mandando essa informação. Como ela já tem esse histórico do olho poder estar mexendo um pouquinho, às vezes quando o cérebro fala assim, olha, eu não estou olhando para nada, eu estou olhando para aquele lado, mas eu não estou necessariamente focando ali, o olho se perde e aí ele vai para outro ponto, por conta desse histórico de estrabismo anterior. Mas quando ela novamente tentar focar, a tendência é que o cérebro mande uma informação mais uma vez e reposicione novamente esse olho no lugar certo. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Enriqueceu demais o nosso bate-papo. Vamos para mais interação com a nossa audiência na tela. Então, vamos lá. Agora a participação do José Carlos, carioca do Rio de Janeiro. Boa tarde para você também. Gostaria de saber o que seria a visão monocular. A visão monocular, basicamente, ela quer dizer que você tem visão de um olho só. A classificação brasileira, inclusive isso tem alguns CIDs, que é o Código Internacional de Doença, inclusive alguns pacientes procuram para fazer laudos para alguns benefícios que isso pode trazer. Quando a pessoa perde completamente a visão de um olho, ela tem uma visão que a gente chama de monocular. E a visão ela pode ser considerada normal, uma visão subnormal, que seria um pouco abaixo do normal, mas ainda não é considerado uma cegueira, e aí sim uma perda muito importante ou realmente a perda total da visão, que seria considerado cegueira. Mas a visão monocular basicamente acontece quando um dos olhos chega nesse ponto que a visão é muito baixa ou não tem nesse olho, que a gente classifica ela como uma cegueira, tá? E aí, na verdade, esse paciente é chamado de monoocular, quer dizer um olho, né? Monoocular quer dizer um olho. E é uma condição que vem desde o nascimento? Não. Ela pode acontecer? Pode. E o que justifica? Perdão. Que é isso? Existem pacientes que podem ter sofrido um trauma, existem pacientes que podem ter tido uma infecção, uma inflamação do nervo óptico.
uma inflamação como uma uveíte. Existem várias situações que podem fazer você perder a visão de um olho. Inclusive, eu tenho pacientes que tiveram batendo um prego na parede, ele não se cuidou, na hora que bateu, resvalou e o prego entrou no olho. E esse olho realmente praticamente ficou perdido. Entendi. E caso, por exemplo, tenha vindo de nascença, aí foi classificado como 30%, 40% da visão comprometida, pode ser progressivo ou não? Olha, quando ele vem de nascença, normalmente não tende a ser evolutivo, a não ser um quadro de glaucoma congênito. O quadro de glaucoma congênito ele é muito grave e normalmente leva à perda visual importante no olho, tá? E pode ser progressivo porque o glaucoma é uma doença que pode progredir. Mas fora isso, normalmente você falou de ser desde pequeno. A maioria das pessoas que tem uma visão baixa desde pequeno está relacionado com aquela história que a gente começou lá no começo, sobre a ambliopia, que é esse olho que não desenvolveu. E uma vez que não desenvolveu, ele não vai mais. Perfeito. Aí foi essa história que você estava até comentando antes para a gente. Então, não bateu lá na porta do oftalmologista quando deveria e perdeu a janela de oportunidade. Poderíamos chamar assim? Com certeza. É basicamente isso que você acabou de falar. Perfeito. José Carlos, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Por falar nisso, né, acho que é tão importante a gente trazer esse tipo de informação para quem nos assiste. Papais, mamães, imagino que seja difícil, né, você identificar uma dificuldade no seu filho. Geralmente ela se estabelece mais na fase de alfabetização, quando a criança identifica que ela tem dificuldade para enxergar no quadro e questões parecidas. Mas quais seriam os sinais de alerta que a gente poderia deixar para que os papais e mamães ficassem atentos e levassem seus filhos? Olha, você falou sobre algo muito interessante. Você falou sobre chegar perto das coisas. Hoje, mais cedo, inclusive, eu tive um pai que levou os 2 filhos para avaliação porque eles tinham o hábito de pegar o banquinho e ficar próximo da TV. E aí ele estava desconfiando que podia ter algum problema. Tá. Dessa vez não houve nada, na verdade era só um hábito deles, eles enxergavam super bem, não tinha necessidade inclusive de uso de lentes corretivas, mas esse teste que é feito com os filhos, sem dúvida é interessante. Às vezes é olhar determinada situação, olha, você consegue enxergar lá? O que está escrito ali? E um outro detalhe, às vezes quando você pede para a criança olhar, ela pode estar utilizando um olho só. Se o outro olho dela não estiver enxergando, ela vai te responder, porque não é habitual você fazer Ela vai colocar a a mãozinha. oclusão de um olho ou do outro. E isso pode acontecer. Eu tive, inclusive, colegas médicos que, quando me levaram o filho, levaram já no momento tardio e um dos olhos tinha 20% de visão e não conseguimos recuperar porque ele já tinha passado da janela ideal. Isso, gente, é muito importante, é observar o filho e identificar. E esse estímulo que o doutor comentou é muito importante e muito válido. O que você está vendo ali? E aí você já consegue, pelo menos, ter uma noção, mais ou menos, do que o seu filho enxerga ou não. E, claro, levar o quanto antes para fazer que seja a primeira consulta para saber se está tudo certinho. Vamos de mais participação da nossa audiência? Pergunta na tela. Agora, então, Adriana de Guarulhos. Seja muito bem-vinda, Adriana. Excelente tarde para você também. Tenho presbiopia e pressão alta e venho sentindo muitas dores de cabeça. Gostaria de saber se esses problemas podem levar à perda de visão. Ainda estou aguardando consulta e queria uma orientação inicial. Muito obrigada, Adriana. E aí, doutor? Adriana, a presbiopia não vai fazer você perder a visão. Você pode ter uma dificuldade para enxergar, principalmente para perto, que é a presbiopia. Mas você corrigindo de alguma forma, seja com óculos ou seja com lente de contato, você vai conseguir enxergar melhor. Agora, essa pressão alta, eu só não entendi exatamente se você quer dizer pressão alta arterial ou pressão alta nos olhos. A pressão alta nos olhos, ela é o glaucoma. E se não tratado, sem dúvida, ela pode levar à cegueira. E uma vez que você tem a perda visual pelo glaucoma, ela é irreversível, ela não melhora depois. A pressão alta arterial, ela também pode levar a problemas oftalmológicos, além de outros vários, inclusive como um AVC, um infarto ou problemas nos rins por conta dessa pressão elevada. Então, de uma forma ou de outra, seja a pressão ocular ou seja a pressão arterial, as duas podem levar a problemas nos olhos. Mas com certeza o glaucoma seria algo que seria silencioso e isso, sem dúvida nenhuma, poderia te trazer uma cegueira futura se não tratado. E, Adriana, se você quiser entrar em contato novamente com a nossa produção, só para pontuar essa questão da pressão alta, mas a gente segue aqui falando sobre a possibilidade da pressão alta que você convive aí, de ser hipertensa. E aí, então, o que pode levar? De que forma que a pressão alta pode afetar a visão de fato? A gente está falando da arterial? Arterial.
A pressão alta arterial, ela faz os vasos de dentro do olho começarem a ter um caminho mais tortuoso e, às vezes, a artéria e a veia fazer um cruzamento onde uma acaba obliterando a outra. E isso pode gerar algumas lesões, extravasamento de líquido para o tecido e, realmente, algumas lesões que vão cicatrizando e possivelmente podendo levar à perda visual. Entendi. Por exemplo, quando de repente aparece, né, algum pontinho avermelhado, significando algum vazamento sanguíneo, enfim, que possa ter acontecido no nosso globo ocular, isso pode indicar alguma questão relacionada à pressão arterial ou não necessariamente é um processo comum do nosso corpo? Com certeza, Dani. Esse pontinho vermelho que você consegue visualizar na parte branca do olho, pelo lado de fora, ele pode estar relacionado a um pico hipertensivo, uma pressão elevada, e também a algum trauma. Eu tenho alguns pacientes que dormiram e, quando acordaram, estavam com uma vermelhidão na parte de fora do olho. É bastante comum, né? É muito comum. Às vezes, durante o sono, você pode se movimentar e acabar arrastando o olho ali, esfregando o olho contra o travesseiro. E como os vasos dessa região são muito fininhos e muito sensíveis, você pode romper. E pode acontecer esse rompimento. Inclusive, coçando os olhos, isso também pode acontecer. Mas nada impede de você ter um pico hipertensivo e romper o vaso, porque ele é um vasinho fininho e ele é fácil de ser rompido. Sem dúvida nenhuma, uma vermelhidão nos olhos, seria interessante fazer com que esse paciente observasse, fosse ao médico e avaliasse se ele tem pressão alta ou não arterial. Não tendo, provavelmente, algo além disso pode estar irritando. Aqui em São Paulo, como você disse, temos muita poluição no ar e realmente muita alergia, o que faz muitas pessoas coçarem os olhos com muita frequência, o que é prejudicial e uma das causas que pode acontecer é, inclusive, gerar esse sangramentozinho por rompimento do vaso. Perfeito. Adriana, muito obrigada pela sua participação. E para você que está aí nos assistindo, queira trazer o seu relato, a sua dúvida, DDD 11 3337 5886. A consulta do doutor vai para um rápido intervalo. Aproveita aí esses minutinhos que a gente volta já já nesse dia do oftalmologista. Estou te esperando. Seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de ligar aqui na Hit TV, hoje o nosso bate-papo da sua consulta com hora marcada é celebrando, é claro, o Dia do Oftalmologista. Estamos falando a respeito da importância da nossa saúde ocular, mas também entendendo um pouco mais por onde caminham os desafios dessa profissão tão maravilhosa que cuida de um dos sentidos mais importantes da nossa vida, que é a visão, que vai muito além de enxergar de forma nítida. Tem a ver com a nossa segurança, autonomia, aprendizagem e tantas outras questões. Por isso, se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo. Você consegue compartilhar o nosso link de transmissão tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Site hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Te convido, é claro, a participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Então, traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. E lá no Instagram estamos aguardando pela sua participação na nossa enquete. Você entra lá no @consulta ao Doutor Hit TV e clica lá nos nossos stories que vai ter uma enquete aguardando por você. Que enquete é essa? O diretor João Capellini que vai mostrar para a gente agora. Para qual notícia você quer a visão do doutor? Riscos de canetas emagrecedoras para a visão. Você passou por essa notícia recentemente, quer saber um pouco mais? É verídica? Não é verídica? Clica nessa alternativa. Colírio para a vista cansada, presbiopia, pode colocar em risco a saúde ocular? Ou vírus encontrado em camarões e peixes pode causar doenças oculares em humanos? Clica lá na alternativa que a gente vai trazer esse conhecimento para você. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar o doutor Enoque Altoé, oftalmologista que está aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento nesse dia tão importante. Parabéns mais uma vez pelo Dia do Oftalmologista. Obrigado, Dani. E olha só, a gente foi então para o intervalo, tirando algumas dúvidas, falando sobre miopia, hipermetropia e tudo mais. E agora eu queria trazer um questionamento que eu tenho certeza que já deve ter passado por você essa informação em algum momento aí da sua caminhada. Com relação à definição do grau e a escolha de se deve ser seguido ou não. Tem muitas pessoas que têm aquela sensação de que, se eu usar o grau que estão me colocando, que eu estou sentindo que ele está além do que eu deveria, o olho vai ficar preguiçoso e pode ser que eu desenvolva, que ele aumente
quando não deveria. Ou então o contrário, eu vou usar um grau abaixo daquilo que foi prescrito para estimular a minha visão, enfim, e fazer com que a miopia fique estagnada. Isso é mito ou é verdade, doutor? Dani, vamos lá. Quando você tem um determinado grau, o ideal é que você tenha a correção dele por completo. Você colocar um grau a menos do que você tem, vai fazer você forçar a sua visão e, inclusive, tem pessoas que podem enxergar no final do dia com dores de cabeça, peso e não fazer você enxergar o que deveria, você continuar com uma visão abaixo do ideal. Você não utilizar os óculos ou uma forma de correção por conta de medo de aumentar o grau é um mito. O óculos, quando você coloca ele na graduação correta, vai trazer um benefício de uma qualidade visual melhor e muitas vezes um relaxamento da musculatura, onde você consegue ter mais conforto e passar o dia a dia sem se esforçar tanto. É claro que quando você começa a usar o óculos, você põe ele num primeiro momento e vai falar assim, nossa, eu consigo enxergar melhor do que eu estaria sem. E isso tende a fazer com que você use ele porque você vai querer enxergar melhor. Mas nada vai mudar se você tirar. A visão que você vai ter sem o óculos continua igual àquela que você estava antes de iniciar o uso. Perfeito. Existem gatilhos que podem favorecer a progressão de uma miopia, por exemplo, o aumento desse grau? Dani, a miopia ela tem uma tendência de aumentar com o crescimento. Normalmente, o crescimento da criança e do adolescente pode fazer com que essa miopia aumente. Em alguns casos, aumente relativamente mais do que seria o ideal. Os estímulos de tela, principalmente de celular e tablet, eles podem fazer com que isso se potencialize e esse é um dos desafios que nós temos hoje de limitar e controlar esse acesso das crianças, mas existem alguns tipos de tratamento para evitar que essa miopia aumente muito. Quando a gente faz o acompanhamento da criança no consultório, a gente vai fazendo as avaliações e definindo qual a graduação que ela tem. Se a gente detecta que essa graduação está aumentando de forma demasiada, existem colírios que podem ser utilizados, que eu não acho uma coisa tão prática de ser feita, porque a criança normalmente reclama e esses colírios levam à dilatação. E existem óculos específicos de tratamento, que eles são óculos com microlentes internas, que eles fazem um estímulo para que a retina não deixe o olho crescer mais, controlando a miopia. Eu, no consultório, tenho tido excelentes resultados com essa parte dos óculos. Só, gente, que interessante os caminhos que estão ali à nossa disposição. Muitas pessoas, quando têm esse primeiro contato com óculos, com a lente e tudo mais, tem uma certa dificuldade. Você até passou aí por essa questão da dor de cabeça, de uma certa vertigem, enjoo e tudo mais. É um processo que é natural. Ele tende a durar quanto tempo? Só para a gente também, muitas pessoas acabam desistindo de utilizar esse recurso porque não dão conta desses efeitos colaterais que fazem parte do se acostumar, né? Dani, normalmente, se a graduação estiver bem feita, se a avaliação médica estiver bem correta e o óculos muito bem confeccionado, a tendência é que esse mal-estar seja muito pequeno. Eu te digo que normalmente não mais do que uma semana. Mas podem sim existir casos de pessoas que levam até uns 30, 40 dias para se adaptar. E eu já tive alguns pacientes que eu passei uma graduação que ele não estava usando e quando começou a usar, como o cérebro e o olho dele já estavam acostumados há muito tempo, há décadas, a enxergar daquela forma, quando você corrige, ele estranha num primeiro momento. E realmente começa uma briga ali de que, olha, eu já enxergava assim, mas agora está diferente. Eu estava melhor antes. Exato. Mas utilizando gradativamente, e eu peço não para forçar demais, porque isso pode trazer um pouco até de insegurança. Eu tive casos de graduação nova que o paciente foi dirigir e falou, olha, eu fiquei inseguro. Olha, nesse momento, não pode. Eu falei, olha, nesse momento que você for dirigir, se você estiver inseguro, espera um pouquinho e fica sem óculos mais um pouco. Põe num momento que não vai te trazer nenhum risco à sua segurança e gradativamente daqui a pouco você volta. E com certeza aconteceu isso. E vai indo aos poucos. Vamos de perguntinha da nossa audiência na tela. Quem participa, Wagner Chagas, seja muito bem-vindo mais uma vez à sua consulta com a hora marcada. Wagner, do Rio de Janeiro, boa tarde para você também. Parabéns pelo programa Nota 1000 e também pelo dia do oftalmologista. Meu neto tem 25 anos e sofre de ceratocone. Já passou por 3 cirurgias, usa vários colírios e ainda não teve a melhora esperada. Eu gostaria de saber se essa condição tem cura. Wagner, obrigada pela sua participação. Wagner, vamos lá. O seu neto, ele tem uma condição que não é tão incomum. No consultório, nós tratamos muitos pacientes de ceratocone e, normalmente, a gente começa esse tratamento com lentes rígidas. O ceratocone ele é uma condição onde a córnea, que é essa parte transparente do olho, ela forma um formato de cone.
e esse cone atrapalha a luz a entrar dentro do olho. E a gente precisa corrigir esse formato de cone, fazendo com que a córnea tome um formato abobadado novamente. Inicialmente, num processo inicial, uma doença inicial com uma classificação mais baixa, as lentes de contato rígidas, elas tendem a trazer uma melhora visual. Se tiver uma evolução muito importante para um ceratocone grau elevado, um ceratocone mais grave, pode ser necessário algum tipo de cirurgia. Existe uma cirurgia que é o anel de Ferrara, que você pode colocar um anel dentro da córnea para tentar aplanar ela, diminuir esse cone. Existe uma cirurgia chamada cross-linking, que parece um pouco uma cirurgia refrativa, como aquela de tirar grau, mas ela é para enrijecer a córnea e não deixar ela continuar evoluindo. Essa, normalmente, a gente está pensando num caso mais baixo, aonde você ainda enxerga bem, para evitar uma progressão para o iora. E o último caso, como ela disse ali que ele já passou por 3 cirurgias, eu acredito que pode ter sido o transplante de córnea. O transplante de córnea, você vai fazer a retirada da córnea que está lesada e com um formato de cone muito importante e vai pegar um doador, vai fazer uma retirada e colocar no lugar desse olho. O que acontece são 2 situações. Você pode ter o acometimento novamente do ceratocone nessa córnea doadora, que você acabou recebendo, e você pode também ter uma rejeição dessa córnea e precisar fazer uma cirurgia para retirar ela e colocar uma outra. Então, esse é um procedimento que a gente precisa entender exatamente o que aconteceu, mas se for rejeição daquele tecido, não tem muito o que fazer. Você precisa tirar ele porque realmente o seu organismo entende que aquele é um corpo estranho e ele vai atacar aquele tecido enquanto não for retirado de lá. Por isso que é tão importante ter esse acompanhamento, né? Tirar as dúvidas e tudo mais para você entender de fato por quais caminhos que ele deve seguir, não é, doutor? Com certeza. A gente precisa entender qual é o nível de gravidade do paciente e da sua doença para poder entender qual é o melhor resultado que eu posso entregar com ele com um tratamento adequado. Existem essas possibilidades que o doutor trouxe aqui que, de repente, se não for, né, se ainda não foram recorridas, utilizadas, pode ser um caminho. Então, Wagner, muito obrigada pela sua participação. E vamos de mais participação da nossa audiência. Eu fiquei sabendo aí que estamos recebendo um monte de mensagem, então é aquele momento que eu abro mão do meu roteiro, gente. Núbia Amarante de Niterói também, boa tarde para você. Tenho catarata nos 2 olhos, além de astigmatismo e miopia. Uso óculos desde os 17 anos, mas depois da catarata, minha visão piorou bastante. Já faz cerca de 5 anos que recebi o diagnóstico e ainda aguardo atendimento pelo SUS. Gostaria de uma orientação. E aí, Núbia, a catarata é uma condição onde o cristalino, a gente tem uma lente dentro do olho que você nasce com ela, chamada cristalino, ela vai ficando opaca. E com o passar do tempo, é como se você tivesse um vidro que ele fosse ficando jateado. E esse vidro, quanto mais jateado fica, menos luz vai passar e menos você vai enxergar. A catarata ele é um processo progressivo e não tem retorno. Uma vez que você tem, ele só vai evoluir. E realmente o único jeito de você melhorar a visão seria com um processo cirúrgico. Precisa tirar essa lente que está opaca e substituir por uma lente nova que seja transparente, para tentar retornar essa visão para você. Normalmente, depois da cirurgia de catarata, a visão melhora consideravelmente e, dependendo da qualidade de lente que você colocar dentro do olho, inclusive pode te fazer ficar isento da necessidade de uso de óculos. Exatamente, né? Porque hoje, graças a toda a evolução aí da medicina, é possível você reverter esse grau de miopia, né? Então, por exemplo, ela enfrenta aí essa cirurgia de catarata e aí ela também consegue tirar essa questão da miopia da vida dela. Sim, eu na verdade tive alguns casos de pacientes com alta miopia que desenvolveram catarata. Eu te digo aqui números tipo 26 graus de miopia e um específico que foi de 34 que eu nunca tinha visto. E a gente conseguiu deixar essa paciente com uma graduação muito próxima de 0. Estou te falando com menos de 1 grau. E tanto a catarata quanto o astigmatismo podem ser solucionados nessa cirurgia? Sim, nós temos lentes intraoculares que corrigem tanto a miopia quanto o astigmatismo quanto a hipermetropia. E, inclusive, a presbiopia, que é a dificuldade de perto, também existe a possibilidade de correção. Não sei porque eu achava que a hipermetropia ou a presbiopia não teriam essa eficácia com uma cirurgia como essa. Muito importante saber, não é, Núbia? E aí tem que ter paciência, porque afinal de contas aí essa questão do SUS envolve uma fila, enfim, e uma definição que aí já não está nas mãos. Mas o importante é saber que a hora que sair, então, esse aval, essa liberação, você já pode recorrer a essa melhora na sua vida, na sua visão. Obrigada pela sua participação. Mais participação da nossa audiência na tela.
Agora é a Lucinéia Almeida. Seja muito bem-vinda, de Macaé, excelente tarde para você. Meu neto tem 5 anos e quando acorda não consegue abrir os olhos por causa da claridade. Já o levamos ao oftalmologista e fomos informados de que ele não tem nenhum problema de visão. Gostaria de saber o que isso pode ser e se devemos procurar um outro especialista. E aí? Lucinéia, existem pessoas que têm mais sensibilidade à luz do que outras, tá? Realmente, ele pode estar acostumado com a escuridão durante a noite e assim que ele abre o olho de manhã, com a claridade pode estar incomodando. Mas existem algumas situações que a gente precisa avaliar também se não está acontecendo. Existem pessoas que durante o sono podem manter o olho um pouquinho entreaberto às pálpebras. E essa situação vai fazer com que parte do olho fique exposta e aí a lágrima evapora. Com essa lágrima evaporando, forma-se um feixe de machucadinhos, microlesões, que quando ele acordar e piscar, ele não só vai sentir muita sensibilidade à luz, como também vai sentir um incômodo, como se fosse uma areinha nos olhos. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que pode acontecer é que ele pode estar tendo alguma reação alérgica nos olhos. E é muito comum que durante o sono isso irrite por estar lá dentro do olho fechado durante a noite toda. E quando você acorda, gera um pouquinho de secreção no olho, uma vermelhidão e uma alta sensibilidade à luz. Então, excetuando-se essas situações, em se pensando que não tem nada disso, pode ser realmente uma pessoa com mais sensibilidade à claridade. Mas, primeira coisa, a gente precisa excluir que não está acontecendo nada do tipo com ele. Perfeito. E não sendo, por exemplo, existe alguma coisa que ela possa vir a fazer, alguma orientação com relação a uma rotina ao acordar, que ele possa investir? Olha, se realmente ele não tiver nenhuma irritação alérgica, nem lesão por conta de uma pálpebra entreaberta durante o sono, e for realmente sensibilidade à luz, o que ela deve fazer é deixar ele num ambiente um pouco mais escuro e gradativamente deixando a luz entrar com mais quantidade. Normalmente, quando a gente entra num túnel ou sai do túnel, basicamente você tem muita sensibilidade, porque o olho se adapta a determinada claridade. Então, quando você faz isso, você acaba gerando um momento que você consegue passar gradativamente de um momento para o outro de claridade. Um fato histórico muito interessante que a gente tem são os piratas que usavam um tapa-olho. Eles usavam aquele tapa-olho porque quando ele descia no convés, era tudo escuro. E aí ele levantava o tapa-olho para usar o olho que estava na escuridão. E assim que ele chegava na parte de cima do navio, que o sol estava radiante, ele usava o outro olho que estava acostumado para a luz do dia. Então, essa adaptação do olho ela é muito interessante em relação à claridade. Gente, que bacana, não sabia desse fato histórico. Lucinéia, muito obrigada, viu, pela sua interação. Ficamos, inclusive, sabendo dessa curiosidade que, para mim, passou batido aí ao longo da vida. Vamos para mais interação com a nossa audiência na tela. Então vamos agora, quem participa, Edgar Francisco de Cabo Frio. Excelente tarde para você também. Operei os 2 olhos de catarata, mas ainda vejo embaçado. O que poderia ser? Edgar, existem algumas situações que podem estar acontecendo com você. Primeira situação, se você operou de catarata e não zerou o grau, ainda tem algum grau residual, você pode estar embaçado porque existe alguma graduação para ser resolvida. Isso normalmente vai resolver com óculos, então, teoricamente, colocando um óculos você estaria melhor. Existem algumas situações no fundo do olho, na região da retina, que você pode ter alguma lesão ou alguma degeneração da parte retiniana e isso gerar um pouco de perda visual. Isso, se for, a gente teria que avaliar durante o nosso exame. E existe uma outra situação que pode acontecer, que quando a gente coloca a lente na cirurgia de catarata, existe uma membrana que fica atrás dessa lente, chamada cápsula posterior, que ela pode opacificar com o decorrer do tempo. E se isso acontecer, a gente precisa fazer um procedimento a laser para fazer uma limpeza dessa cápsula e ele volta a enxergar perfeitamente como ele estava logo após a cirurgia. Em quanto tempo depois da cirurgia essa opacificação acontece? Dani, é muito pessoal, Tá. A gente não consegue precisar. Eu tive pacientes que em 3 meses tiveram uma opacificação dessa cápsula. Super recente. E eu tive pacientes que passaram a vida toda sem ela opacificar. Então, assim, não existe um prazo determinado. Cada um é cada um, e a gente fala muito isso na medicina, a gente precisa ver um paciente por vez, ele não é igual a nenhum outro, e assim, por isso que a gente diz que é muito humanizado e individualizado o atendimento, porque o que acontece com você pode não acontecer com uma outra pessoa. Então, Edgar, é hora de bater lá no oftalmologista e pedir essa revisão para que ele olhe, avalie e investigue o que pode ter acontecido, o que pode estar acontecendo com você. Obrigada pela sua participação, mais participação da nossa audiência na tela.
Agora quem participa, Fabiano, de Campos dos Goitacazes. Boa tarde para você também. Qual o procedimento correto para o caso de entrada acidental de corpo estranho no olho? Poeira, pequenos insetos, visto que o ato de coçar seja inadequado. Fabiano, muito obrigada pelo seu questionamento, que eu tenho certeza que vai ajudar não só a mim, quanto a muita gente. E aí, porque muito se fala, não pode coçar o olho, o que a gente faz? Na verdade, o que ele falou é muito importante. Fabiano, você está coberto de razão. O ideal é que você não coce o olho em momento algum. E principalmente quando entra um corpo estranho dentro do olho, se você coçar, o que você pode fazer é que esse corpo estranho arranhe seu olho inteiro. Então, quando entra um corpo estranho, e diferente de muitas mães e avós que mandam soprar dentro do olho, você acaba podendo não só jogar outro corpo estranho, mas algum vírus ou bactéria que esteja na sua boca e gerar uma conjuntivite. O ideal seria que você conseguisse fazer uma limpeza, uma lavagem com soro fisiológico. O soro fisiológico ele não funciona como um colírio, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas no momento de um corpo estranho, para tirar um corpo estranho ou algum produto químico que cai dentro do olho, o soro fisiológico seria o ideal. É bem verdade que podem acontecer algumas situações, como o corpo estranho entrar para um pedaço da pálpebra interna onde você não consegue tirar, ou ele acabar penetrando um pouquinho no tecido do olho e o próprio soro não conseguir tirar, e realmente você vai ter que procurar o oftalmologista para resolver. Perfeito, mas Fabiano, muito obrigada, viu, pelo seu questionamento, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. A gente tem um impulso, né? Mas é importante a gente ter isso arquivado direitinho no nosso HD para não correr o risco. Muito obrigada. E vamos agora então conferir o resultado da nossa enquete. Para qual notícia você quer a visão do doutor? Alternativa mais votada, 45%. Colírio para a vista cansada pode colocar em risco a saúde ocular. Na sequência, riscos de canetas emagrecedoras para a visão. E, por último, os vírus encontrados em camarões e peixes que pode causar uma doença nos humanos. Vamos tentar as três, mas talvez não dê tempo. Então, vamos começar pelo colírio. A aprovação dele chegou como uma notícia muito boa, mas por que ele pode fazer mal ou se pode, de fato, fazer mal para a saúde? Vamos lá, Dani. Realmente foi uma notícia que eu tive muitos questionamentos no consultório. Veio como uma notícia de esperança para muita gente. Com certeza. O FDA aprovou esse colírio para o uso nos Estados Unidos. No Brasil, ele ainda não é autorizado a utilização, mas é claro que existem pessoas que podem acabar trazendo. A gente tem alguns colegas, inclusive, que já compraram e começaram a utilizar até como forma de teste. E o que acontece é que esse colírio ele faz com que a sua pupila, que é esse buraquinho pretinho que a gente tem no meio do olho, que é exatamente por onde a gente enxerga, ele reduz. E ele forma o que a gente chama de pinhole, é um efeito pinhole que você vai ver tudo mais focado. Ele aumenta a sua profundidade de foco, o que faz ajudar muito as pessoas que têm dificuldade para perto, que têm presbiopia. Lembrando aqui que se você é míope, ele não vai te ajudar muito, porque a miopia já faz você enxergar bem de perto. E também ele aumenta a profundidade de foco, mas o astigmatismo ele não corrige muito bem. Ele funcionaria mais para essa parte de presbiopia e de hipermetropia. Existem alguns estudos que falam de um risco aumentado para pacientes que têm uma miopia mais elevada e também algum histórico de descolamento de retina. Como ele diminui a sua pupila, a pupila é exatamente como se fosse um diafragma de uma câmera fotográfica. A gente falou agora há pouco sobre o claro e escuro, entrar no túnel e tudo isso. Quando você entra no túnel ou vai para um ambiente mais escuro, a sua pupila abre para você receber mais luz. Esse colírio, como ele fecha, você vai ter dificuldade em ambientes escuros. Então, se você for para um ambiente escuro utilizar ele acabar se prolongando o uso. Se eu não me engano, eles falam de até 10 horas de funcionamento. Se você for para um ambiente escuro com esse tipo de colírio, ele provavelmente vai trazer alguma dificuldade. Outra coisa que acontece também é que o seu campo de visão ele é determinado por essa abertura da pupila. Se você utilizar esse colírio, ele vai fechar e a tendência é que o campo de visão que você tem ele seja reduzido. Então, eu vou te dar um exemplo. Você está dirigindo e olhando para frente. Normalmente, você não tem muita dificuldade porque sua visão está nesse ponto. Mas olhar para uma lateral, ele pode te dificultar esse campo de visão que você teria aqui periférico durante o uso do colírio. Então, gente, ele não só interfere na saúde ocular, mas pode interferir, inclusive, na sua segurança. Olha que bacana a gente saber a visão do doutor por trás dessa notícia. Doutor, muito obrigada. Nosso tempo foi insuficiente, muitas perguntinhas ficaram ainda sem resposta. Mas, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do doutor Enoque Altoé, oftalmologista, ele deixa à sua disposição o Instagram, Dr. Enoque Altoé, da forma como está aparecendo aqui para a gente, e o site .com.br. Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutor? É isso, Dani, eu agradeço o convite.
Desejo a você um excelente restinho de tarde. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Até amanhã na nossa próxima consulta. Até mais.